Essa história ela aconteceu quando eu tinha 17 anos, hoje tenho 20, então isso foi há cerca de 3 anos. Numa noite de fim de verão, eu havia terminado meu turno como funcionária polivalente no grande supermercado da minha cidade. Não era um emprego dos sonhos, mas para um primeiro trabalho, já estava bom. Quando cheguei ao ponto de ônibus, conferi os horários no meu celular e vi que o ônibus estava com quase 2 horas de atraso. Senti a raiva subir imediatamente. Eu precisava ir para casa, dormir antes das aulas na manhã seguinte. Impossível esperar 2 horas sozinha, no meio da noite. Então decidi voltar a pé, pegando outro caminho. Naquele momento, eu não fazia ideia de que essa decisão poderia ter me custado a vida. Meu bairro ficava a cerca de 20 a 30 minutos a pé. As ruas estavam calmas, quase desertas. Pouquíssimos carros circulavam. Ouvi a música caminhando quando escutei um motor atrás de mim. No começo, achei que o barulho vinha da minha playlist, mas ao tirar meus fones de ouvido, percebi que não era isso. A uns 20 metros atrás de mim, 2 faróis se aproximavam lentamente. Não dei muita atenção e coloquei meus fones de volta até que o carro diminuiu a velocidade e parou ao meu lado. Era um Honda Accord do começo dos anos 2000. Dentro do carro, um homem que eu nunca tinha visto acenava para mim. Por reflexo, acenei de volta para ele. Ele me pediu para tirar os fones de ouvido, e eu tirei. Ele me perguntou como eu me chamava e se eu sabia onde ficava um lugar chamado Water Creek. Cresci nessa cidade e nunca tinha ouvido falar de um lugar com esse nome. Pedi desculpas e respondi que não sabia. Sem pensar, acrescentei que meu nome era Sarah. Em seguida, ele me pediu informações sobre outro lugar do qual eu também nunca tinha ouvido falar. Eu só queria acabar com a conversa, então menti. Disse para ele seguir e virar 2 vezes à esquerda para chegar à rodovia. Ele me olhou por alguns segundos, hesitante, e perguntou se eu podia entrar no carro para mostrar o caminho. Ele até se ofereceu para me pagar um carro com motorista para que eu pudesse voltar depois. Recusei, dizendo que tinha toque de recolher e precisava voltar logo. Ele insistiu mais uma vez, pediu para eu entrar, eu repeti que não e apressei o passo. Finalmente, ele desistiu e disse: "Tenha uma boa noite, eu consegui chegar em casa, sã e salva." Minha mãe brigou comigo porque eu não liguei para ela vir me buscar, mas eu pedi desculpas e subi para dormir. Eu achava que a história terminava ali, mas eu estava enganada. Algumas horas depois, um barulho estranho me acordou. Olhei as horas, 3h30 da manhã. Irritada, levantei e olhei pela janela. Meu sangue gelou. O Honda Accord estava estacionado na frente da casa e um homem estava no nosso jardim. "Ei, Sarah, você está aí? Desculpa te acordar", eu gritei. Minha mãe entrou imediatamente no meu quarto. Ela é ex-militar e nunca entra em pânico. Mas ao ver o meu estado, o rosto dela ficou sério. Eu expliquei que um homem estava no nosso jardim e que ele tinha me seguido. Ela se aproximou da janela e ordenou que ele fosse embora imediatamente. Ele não se mexia, ficava lá, parado, olhando fixamente para a minha janela, como se estivesse esperando eu descer. Meu pai não estava em casa naquela noite. Minha mãe saiu por alguns segundos e voltou com uma arma. Ela a carregou e apontou pela janela na direção do homem. Ela começou a contar até 3. Só nesse momento ele entrou de volta no carro e saiu em disparada. Eu desabei nos braços da minha mãe, enquanto ela ligava para a polícia. Eles patrulharam a área, mas não a encontraram. Eu não sabia o que eles queriam e nem queria saber. Alguns dias depois, uma jovem, um pouco mais velha do que eu, foi dada como desaparecida na nossa região. Ela foi encontrada morta em um campo, a quase 8 quilômetros de onde tinha sido vista pela última vez. A mídia local divulgou o rosto do suspeito. Senti uma náusea me invadir. Era ele, o mesmo homem, aquele que tentou me fazer entrar no carro dele, aquele que ficou embaixo da minha janela. Às 3h30 da manhã, ele foi preso e condenado a 15 anos de prisão. Não sei se ele ainda está atrás das grades, mas sei de uma coisa. Se mamãe não estivesse lá naquela noite, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Às vezes, o perigo não se parece com um monstro. Às vezes, ele simplesmente para ao seu lado, sorri para você e te chama pelo seu nome. Essa história é contada do meu ponto de vista. Eu tinha cerca de 16 ou 17 anos quando tudo isso aconteceu. Eu morava em um bairro bastante carente de Los Angeles e sempre me ensinaram a desconfiar de adultos com más intenções. Eu tinha consciência disso, mas sinceramente eu não dava muita atenção.
Eu tinha essa mentalidade ingênua de achar que isso nunca aconteceria comigo, que as histórias ruins sempre aconteciam com os outros. Grande erro, era o verão de 2016. Eu tinha acabado de chegar da escola quando minha melhor amiga me mandou uma mensagem me convidando para uma festa. Eu tinha muitos deveres, mas era uma sexta-feira à noite e o fim de semana estava começando. Eu aceitei minha mãe, com quem sou muito apegada, me deixou lá dizendo para eu me divertir. Mas para ficar atenta e, principalmente, não voltar para casa com alguém que eu não conhecia bem. Como sempre, eu não levei muito a sério o aviso dela. Eu pensava que sabia me virar. Encontrei minha amiga Lisa, que me apresentou a vários amigos. O clima estava ótimo, a música alta, as risadas soltas. Durante algumas horas, tudo estava bem, mas o cansaço me pegou. Eu não queria dormir em um sofá no meio do barulho, então disse para a Lisa que ia embora para dormir. Boa amiga que era, ela se ofereceu, e por um motivo que até hoje não entendo, eu recusei. Disse a ela que estava tudo bem, que podia ir para casa sozinha, pois não morava tão longe. Hoje vejo que nunca deveria ter feito isso. Agradeci pelo convite e comecei a andar com o capuz do meu moletom na cabeça e as mãos nos bolsos. Quando estou sozinha, sempre tive tendência a me sentir estranhamente em paz. Devia ser por volta de 2 horas da manhã. As ruas estavam quase desertas, o que era incomum para um bairro tão residencial. Não havia carros, nem pedestres, nem barulho atrás das janelas, apenas o silêncio. Eu estava voltando para casa quando vi um ponto de ônibus. Um pouco mais adiante, sentada no banco, havia uma mulher de meia idade, vestindo uma camisola, segurando um bebê que chorava. O bebê estava enrolado em um cobertor, eu mal conseguia distinguir sua forma. Ao me aproximar, o choro ficou mais forte. A mulher me viu e começou a implorar para que eu lhe desse dinheiro para alimentar seu bebê. A voz dela tremia, quase insistente demais. Sendo estudante do ensino médio, sem emprego e sem dinheiro comigo, pedi desculpas e disse a ela que não tinha nada. Ela não pareceu desanimada. Ela repetia que o bebê estava doente, precisava de comida e que não tinha ninguém para ajudar. Dizia as mesmas frases diversas vezes. Comecei a me sentir desconfortável, pedi desculpas pela segunda vez e tentei me afastar. Foi aí que algo me chamou a atenção. A maneira como o bebê chorava, havia um detalhe que não fazia sentido. Eu não conseguia entender imediatamente, mas meu instinto gritava que havia algo errado. Então percebi que o choro era idêntico, exatamente os mesmos sons, na mesma ordem, soluços, gritos, gemidos. Depois começava tudo de novo, exatamente igual, como um loop sonoro, sem a menor variação, sem nenhuma respiração diferente. Meu sangue gelou. Não era um bebê de verdade, era uma gravação, um alto-falante escondido debaixo do cobertor. Provavelmente não havia nenhuma criança nos braços dela. Nesse exato instante, a mulher parou de fingir, seu rosto ficou completamente vazio. Ela me encarou, sem piscar, sem falar, como se estivesse esperando para ver o que eu ia fazer. Senti o pânico crescendo, mas tentei me manter calma, improvisei. Eu disse para ela que tinha esquecido minha carteira em casa, que ia buscá-la e voltaria com o dinheiro. Ela não respondeu, continuou me encarando. Então eu me virei e corri. Não tive coragem de olhar para trás, não queria saber se ela estava me seguindo. Voltei para a casa da Lisa o mais rápido possível, com o coração disparado. Cada sombra parecia ameaçadora e qualquer barulho atrás de mim me fazia andar mais depressa. Quando cheguei, eu estava tremendo. Contei tudo para a Lisa. Nós esperamos dentro de casa até minha mãe vir me buscar. Quando expliquei para ela o que tinha acontecido, ela me repreendeu pela minha imprudência, mas acima de tudo, estava aliviada. Avisamos as autoridades sobre o incidente, mas não sei se localizaram essa mulher. Até hoje não sei as reais intenções dela. Talvez ela quisesse que eu me aproximasse o suficiente para que alguém surgisse das sombras. Talvez eu fosse apenas um alvo entre outros. Nunca vou saber, mas sei de uma coisa. Naquela noite percebi que o perigo nem sempre parece o que imaginamos. Às vezes ele se esconde atrás de um rosto aflito e de um bebê que nem sequer existe. Desde aquele dia, eu nunca mais andei sozinha à noite. Essa história ocorreu em 2017, quando eu cursava o 3º ano da universidade. Para te dar um pouco de contexto, eu morava em uma cidade pequena no leste de Massachusetts, bem longe do meu campus. Por isso, eu precisava pegar o trem sempre para ir às aulas e voltar para casa. Quando meus pais podiam, me levavam ou buscavam, mas na maior parte do tempo eu me virava sozinha.
Ter um carro era caro demais, e usar um veículo de transporte com motorista todos os dias ficava rapidamente fora do orçamento. Geralmente eu voltava para casa à noite. Desde a infância, sempre tive um medo estranho da noite. Não exatamente da escuridão em si, mas do que ela pode esconder. Uma sensação vaga de que algo poderia aparecer quando menos se espera. Eu nunca tive um motivo concreto para justificar esse medo. Até aquela noite, quando eu tinha acabado de descer do trem e estava na plataforma, quase deserta. Era perto de 1h da manhã, no meio da semana, nenhum outro trem. O silêncio era pesado, os neons zumbiam levemente acima da minha cabeça. Foi aí que eu o notei. Uma mulher estava sentada sozinha em um banco, imóvel. Ela não olhava o celular, não lia nada, não parecia esperar por alguém. Ela simplesmente estava ali. Lancei um olhar furtivo e nossos olhos se cruzaram. A partir desse momento, senti que algo tinha mudado, como se eu tivesse percebido de relance. Eu a vi se levantar de repente e caminhar em minha direção com passos rápidos, quase mecânicos, como se tivesse recebido um sinal. Veículo de transporte com motorista. Tentando parecer relaxada, ela parou a cerca de 1 metro de mim, perto demais. Eu lhe dei um sorriso educado. Ela me encarava com uma expressão totalmente vazia, sem raiva, sem tristeza, nem mesmo cansaço, simplesmente nada. Com uma voz incrivelmente monótona, ela disse: "Olá, meu carro quebrou. Você pode me ajudar a consertá-lo?" Eu imediatamente olhei ao meu redor. O estacionamento estava quase vazio, nenhum carro por perto. E mesmo que fosse o caso, por que esperar sozinha em uma plataforma de estação, a 1h tão tardia? Achei isso incoerente, mas ainda não me sentia realmente ameaçada. Eu pedi desculpas e disse a ela que não podia, que precisava ir para casa. Ela nem pareceu ouvir minha resposta. Ela repetiu o pedido, sempre com o mesmo tom neutro, como se estivesse recitando um texto. Como estudante de engenharia, eu ajudaria de bom grado alguém em dificuldade. Mas ali não havia nenhum carro, nenhum sinal de pane. Eu apontei isso para ela, achando que ela fosse improvisar uma explicação. Em vez disso, ela inclinou levemente a cabeça e disse: "Vamos, Brandon, não me incomode com os detalhes." Depois ela sorriu. Não era um sorriso caloroso, era um sorriso forçado, esticado, quase caricatural, um sorriso que não chegava aos olhos. Brandon é o meu nome. Nunca vi essa mulher, ela não usava crachá e não lembro de ter falado com ela. Até hoje não faço ideia de como ela sabia o meu nome. Um arrepio percorreu minha nuca até a base das costas. Naquele exato momento, senti que se eu ficasse mais um segundo, algo irreversível poderia acontecer. Felizmente, meu veículo chegou nesse momento. Não hesitei, entrei imediatamente, sem olhar para trás. Durante o trajeto, eu sentia que meu coração ainda batia rápido demais. Não contei nada ao motorista, não queria parecer paranoica. Alguns dias depois, acordei com mais de 10 chamadas perdidas e mensagens de diferentes números desconhecidos. Os primeiros eram quase banais. "Oi, como você está?" Depois, as mensagens mudaram de tom. "Eu vou te encontrar, a gente ainda não terminou de conversar." Eu nunca respondi, bloqueei os números um por um. Talvez tenha sido só uma coincidência. Talvez eu tenha exagerado, mesmo sendo estranho acontecer com poucos dias de diferença. Eu tenho dificuldade em acreditar no acaso. Nunca mais vi essa mulher, e desde aquela noite, nunca mais peguei o trem depois da meia-noite. Porque às vezes a noite não serve só para esconder as coisas, às vezes ela manda essas coisas ao seu encontro. Essa história aconteceu quando eu estava no 3º ano da faculdade. Eu tinha 19 ou 20 anos. Eu quase tinha esquecido dela, até que meu pai me lembrou recentemente. Não lembro de todos os detalhes com precisão, mas recordo claramente o que aconteceu e como tudo se desenrolou. Eu moro em uma casa geminada, ou seja, várias casas grudadas umas nas outras. No final da minha rua, há um pequeno centro comercial muito movimentado no bairro, onde tem várias lojas, restaurantes e um supermercado, aquele onde eu trabalhava. Como eu era estudante em tempo integral, eu só trabalhava meio período. Principalmente nos fins de semana, e os fins de semana eram os dias mais movimentados. Todo mundo estava de folga e fazer compras continuava sendo indispensável. Parece estranho, mas eu gostava do meu trabalho. Eu era responsável por reabastecer as prateleiras, o que fazia o tempo passar mais rápido, claro. Mas isso era raro.
Um dia, durante a semana, um dos meus supervisores me ligou para perguntar se eu podia ir, porque estavam com falta de pessoal. Eu tinha acabado de terminar minhas aulas, mesmo não estando com muita vontade. Isso significava um pouco mais de dinheiro no final do mês, então eu aceitei. Era um turno de 6 horas, a loja fechava às 23 horas, então eu trabalharia até tarde. Isso me incomodava, pois eu tinha aula às 7 horas no dia seguinte e sabia que dormiria pouco. Excepcional. Por volta das 22h30, a loja estava praticamente vazia. Eu estava na seção de frutas e verduras, organizando os últimos itens. Meu gerente pediu pelo rádio que eu buscasse os carrinhos no estacionamento. Eu odiava essa tarefa, os carrinhos eram pesados e eu não era muito forte fisicamente, mas mesmo assim eu fui. Enquanto eu levava os carrinhos de volta para a entrada, ouvi alguém me chamar do estacionamento. Eu me virei. Se aproximava de mim. Ele carregava uma mochila, parecia ter uns 20 e poucos anos, usava um boné na cabeça, tinha a aparência de um estudante totalmente comum. Ele parou perto da entrada e me perguntou, com um tom bastante firme, se a loja ainda estava aberta e se ele podia entrar para comprar algumas coisas. Respondi que sim e lhe entreguei um carrinho. Ele me olhou com um olhar vazio, assentiu com a cabeça, depois tirou a mochila e me pediu se eu podia segurá-la. Enquanto ele fazia compras, hesitei um segundo, mas não consegui recusar. Assim que me entregou a mochila, sacou uma arma e apontou para meu pescoço. Ele colocou o dedo nos lábios e disse: "Se você gritar, eu atiro. Vem comigo e não diga uma palavra." Meu mundo desabou em uma fração de segundo. O medo que senti é indescritível. Eu estava completamente paralisada, incapaz de gritar, incapaz de chorar. O carro dele, a arma apontada para mim. Milhares de cenários passavam na minha cabeça. Para onde ele me levava? O que faria comigo? Eu não fazia ideia e estava aterrorizada demais para pensar com clareza. Ele abriu o porta-malas do carro e me ordenou que entrasse, avisando para eu não tentar fugir de jeito nenhum. Eu obedeci. Entrei no porta-malas e, de repente, ouvi a voz do meu chefe gritando do outro lado do estacionamento. Ele corria na nossa direção, era um homem imponente. Nesse exato momento, agarrei minha chance. Saltei para fora do porta-malas e corri com todas as minhas forças em direção à loja, rezando para que ele não atirasse. Ao ver meu gerente se aproximar, o homem entrou no carro e saiu em disparada. Eu literalmente me joguei nos braços do meu gerente, chorando, incapaz de parar. Ele me perguntava o tempo todo se eu estava bem, mas eu mal conseguia juntar 2 palavras. Voltamos para a loja e ele imediatamente chamou o socorro. Ele me colocou na sala dos fundos, enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Eu não parei de chorar até a chegada da polícia. Felizmente chegaram rápido. Eu tive que me acalmar o suficiente para responder às perguntas deles e dar a melhor descrição possível do homem. Depois, eles ligaram para os meus pais para que viessem me buscar. Eles também estavam em choque, mas eram gratos à polícia e ao meu responsável. Fiquei cerca de 1 semana sem ir à escola ou ao trabalho, e desde então, meu responsável não deixou mais eu sair sozinha no estacionamento. À noite, ele até pediu desculpas por ter me mandado buscar os carrinhos. Eu não o culpava, mas aceitei as desculpas dele. Algumas semanas depois, a polícia conseguiu identificar o homem. A arma que ele apontou para mim aparentemente era de mentira, mas isso nunca foi confirmado oficialmente. Até hoje ainda fico arrepiada. Depois daquela noite, nunca mais saí sozinha à noite. E se eu compartilho essa história, é porque o mundo está cheio de pessoas profundamente perturbadas, e basta um único momento ruim para que tudo mude. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha 18 anos. Consegui meu primeiro emprego remunerado em um supermercado da minha cidade natal, Greenville, Carolina do Norte. Os fatos ocorreram na noite de Halloween de 2005. Eu estava prestes a terminar. Como era Halloween? A loja estava praticamente vazia, exceto por alguns clientes que vieram comprar doces de última hora. Faltavam cerca de 30 minutos para fechar. Quando meu assistente responsável me pediu para contar meu caixa, ele disse que, assim que eu terminasse, eu poderia ir para casa e que ele cuidaria de fechar a loja. Ele era o melhor superior que alguém poderia sonhar em ter. Realmente se importava com seus funcionários e sempre queria que a gente progredisse. Terminei de contar o caixa quando ouvimos as portas automáticas abrirem. 4 homens mascarados entraram. Eles imediatamente sacaram suas armas e nos ordenaram que deitássemos no chão.
Só estava eu, minha gerente e outra colega na loja. Todos nós nos deitamos no chão, com as mãos para o alto. Um dos homens foi até minha gerente e encostou uma arma na cabeça dela, exigindo todo o dinheiro dos caixas. Muito calmamente, minha gerente me disse para destravar todos os caixas e dar o dinheiro para eles. Outro homem se aproximou de mim e me apressou para abrir o meu caixa. Eu peguei a chave, mas estava tão em choque que minha mão tremia. Eu estava tendo dificuldade para inserir a chave na fechadura, e como se não bastasse, a chave não queria girar. O mecanismo de trava desse caixa era temperamental. Nós frequentemente tínhamos dificuldade para abrir ou fechar. Quanto mais eu lutava, mais o homem ficava irritado. Ele começou a me ameaçar se eu não abrisse imediatamente. A voz dele estava tensa, agressiva, e a arma apontada na minha direção tornava cada segundo insuportável. Depois do que me pareceu uma eternidade, provavelmente mal passou de 1 minuto, a caixa finalmente se abriu de repente. Senti um alívio imenso, quase vertiginoso. O homem tirou uma sacola e pegou o dinheiro. Havia cerca de $800 no meu caixa. Depois, usaram a chave para abrir os outros caixas e fugiram correndo em direção ao que acreditamos ser o carro de fuga. Ficamos paralisados por minutos, sem entender totalmente o que havia acontecido. Meu gerente, sempre tão calmo apesar da situação, nos disse para ficarmos tranquilos e que ele chamaria a polícia imediatamente. Os policiais chegaram rapidamente, pegaram nossos depoimentos e examinaram as gravações das câmeras de segurança. Mas em 2005, a qualidade das câmeras não era excepcional e nosso sistema de segurança também não era dos melhores. Pela maneira como eles estavam organizados e pela precisão com que agiram, pensei que poderiam pertencer a um grupo criminoso mais estruturado. Isso é só uma suposição, claro, nunca tive confirmação disso. Eu moro em uma cidade pequena, bem rural. Esse tipo de coisa praticamente nunca acontece aqui, e quando acontece, geralmente é algum delito menor. Naquela noite, eu entendi que ninguém está realmente seguro. O mundo é muito mais perigoso do que a gente imagina, e eu aprendi isso da pior maneira. O mais assustador de tudo isso: se eu tivesse demorado mais 1 minuto para abrir a caixa, talvez nem estivesse aqui escrevendo esta história. No começo dos meus 30 anos, eu trabalhava no transporte rodoviário como motorista de caminhão no meu estado natal, Virgínia Ocidental. Às vezes ficávamos pouco tempo na estrada, principalmente quando havia poucas entregas para nós. Metade do tempo, a gente quase acabava fazendo o que queria durante os períodos de folga, mas quando estávamos na estrada, era uma história completamente diferente. Os prazos eram apertados e era fundamental chegar ao destino na hora certa. Pode parecer um trabalho tranquilo, mas dirigir mais de 11 horas seguidas rapidamente se torna exaustivo. O cansaço aparece, a concentração diminui e qualquer imprevisto pode mudar tudo. Em mais de 4 anos como caminhoneira, vivi várias situações estranhas na estrada. Isso incluía clientes estranhos nas entregas e motoristas bêbados na rodovia, mas nada perigoso, até aquela noite. Numa noite de terça-feira, eu fazia minha rota habitual, uma viagem de 10 horas para entregar equipamentos em uma instalação industrial. Eu estava dirigindo por uma longa estrada em algum lugar de Ohio, uma estrada que atravessava o estado de ponta a ponta. De cada lado, só havia floresta, quilômetros de árvores, escuras e densas, sem nenhum sinal de luz no horizonte. Viajo frequentemente por áreas arborizadas, então esse trajeto não era novidade para mim. A estrada estava surpreendentemente calma, nenhum outro veículo, nenhum farol à distância, era quase reconfortante. Era cerca de 4 da manhã e eu estava na metade do caminho até meu destino. Quando vi algo surgir da floresta na frente do meu caminhão, um balão vermelho de borracha, ele quicou bem na minha frente, atravessando a pista como se tivesse sido lançado com força. Imediatamente pisei no freio dizendo um "ai merda" e o caminhão parou bruscamente. Meu coração disparou por um segundo, achei que ia perder o controle do veículo. Minha mente tentava entender o que eu tinha acabado de ver. Naquele momento, eu tinha 99% de certeza de que uma criança devia estar por ali, talvez um adolescente pregando uma peça de mau gosto. Desci do caminhão, pronta para dar uma bronca em quem quase causou um acidente. Mas ao pisar no asfalto, percebi algo preocupante. Não havia absolutamente ninguém. A rua estava vazia, silenciosa. Eu só ouvia o motor do caminhão. Árvores, ninguém por perto, ninguém que pudesse ter jogado essa bola.
Então eu me lembrei de onde ele vinha, da floresta, não da beira da estrada, não de uma vala, diretamente da floresta, e aí isso me chocou. Alguém devia estar escondido nessas árvores, alguém que talvez tivesse acabado de tentar me fazer parar de propósito, e eu não tinha nenhuma intenção de ficar para descobrir quem era. A quilômetros da cidade mais próxima, nenhuma casa, nenhum comércio, nada, só eu, a estrada e aquela floresta escura. Subi de volta no meu caminhão e pisei no acelerador, sem pensar mais. Ao ganhar velocidade novamente, pensei em 1000 cenários. Era uma criança mesmo? Alguém teria jogado a bola de propósito? Para me forçar a parar, para me fazer sair do caminhão, para me atrair para uma armadilha, uma caminhoneira sozinha, no meio da noite, no meio do nada, alvo fácil. Só de pensar nisso, ainda fico arrepiada. Enquanto eu me afastava, dando uma última olhada no retrovisor, eu poderia jurar que vi uma silhueta saindo da beira das árvores e avançando lentamente pela estrada. Não era pequeno, não era uma criança e com certeza não era um animal. Estava escuro demais para distinguir traços, mas eu via claramente uma grande silhueta preta, imóvel, parada bem no meio da estrada. No exato local onde a bola havia quicado minutos antes. Eu não diminui a velocidade, não tentei entender, continuei dirigindo. Terminei minha entrega naquela noite e contei aos outros caminhoneiros, que disseram já ter vivido experiências semelhantes em estradas isoladas. Objetos jogados na pista, pedidos de ajuda suspeitos, armadilhas feitas para obrigar os motoristas a parar. Tive outros encontros estranhos desde então, mas esse continua sendo o mais marcante. Muitas vezes me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquela floresta para procurar alguém. Uma coisa é certa, eu nunca mais voltei a fazer isso.